Hoje no nosso site vamos receber o ministro Sepúlveda Pertence para falar sobre a carreira de advogado público. Olá, ministro, obrigada pela participação. Em primeiro lugar, como era a advocacia da União quando era exercida pelo Ministério Público Federal? Bem, desde a República, desde o início da República, as duas funções se confundiram e tinham um tratamento, ao menos constitucional, muito ligeiro. A rigor, só alusão ao Procurador-Geral da República, que, na época, era escolhido entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E acumulava as duas funções, a de representação judicial da União e de Ministério Público Federal. Isso permaneceu nos sucessivos regimes constitucionais, até que a discussão que antecedeu a Constituição de 88 acentuou uma velha reivindicação movida, então, sobretudo pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que esta já se destacara há tempos da advocacia do Ministério Público, por criar a carreira da advocacia da União. Confesso que, à época, Procurador-Geral da República, esta foi uma dos problemas, das arestas mais difíceis de controlar. De um lado, os meus companheiros, procuradores da República, ciosos do poder conquistado e pretendendo manter consigo a dupla função. De outro, movido, sobretudo, repito, pela Procuradoria da Fazenda, a aspiração da separação das carreiras. Tive, então, que tomar uma posição um tanto ou quanto ambígua. Havia tarefas maiores a conquistar. Mas hoje, passados os ardores da época, não tenho dúvida em afirmar que a solução constituinte foi acertada. A solução veio corresponder à evidente distinção qualitativa entre a função do Ministério Público a reclamar independência em relação à autoridade governamental, ao governo, ao Poder Executivo, e a advocacia de Estado, ao contrário, sendo a mão judicial, o braço judicial do Poder Executivo responsável pela defesa do Tesouro Público. Ao tomar posse na Procuradoria-Geral da República, ainda no regime antigo, eu defini como o dilema dramático do cargo esta duplicidade de funções, que, ao mesmo tempo, de um lado, enquanto chefe da advocacia e da defesa judicial da União, era necessariamente um homem solidário ao governo. À época, por decisão do presidente Tancredo Neves, componente das reuniões do Ministério, e, de outro, a de chefia do Ministério Público a reclamar, ao contrário, uma relação de relativo distanciamento, ou pelo menos de absoluta independência em relação ao governo. E esta foi a solução
tomada pela Constituinte, a meu ver, bem. Como se deu aquele período de transição até o surgimento da Advocacia Geral da União em 1993? Bem, todos aqueles anos do governo Sarney, coincidente com a Constituinte, foi um campo de discussão aberta, não só deste tema, como de diversos tipos institucionais. E, obviamente, quer dizer, os procuradores da República continuaram a cumprir o seu dever, mas, paralelamente, travando esta luta de poder e de prerrogativa entre os procuradores e os procuradores da Fazenda e os demais membros do então Serviço Jurídico da União, aspirantes à autonomia do que viria a ser a AGU. Em sua opinião, por que houve esse distanciamento entre o valor do subsídio dos advogados da União e o Ministério Público Federal? Bem, eu creio que aí manteve-se o nível dos advogados da Advocacia da União, similar ao Serviço Jurídico da União, enquanto o Ministério Público sempre se aproximou, quando não se equiparou literalmente aos vencimentos da magistratura. O senhor não acha que os advogados públicos federais ficaram defasados em relação às demais carreiras de Estado? Bem, na medida em que se imponha aos advogados da União as mesmas restrições, sobretudo a dedicação exclusiva, imposta à magistratura, ao Ministério Público, hoje a Defensoria Pública e até a Polícia, eu não creio que haja razão para essa defasagem. É claro que enquanto se buscar ou se discutir a possibilidade do exercício simultâneo da advocacia de Estado e da advocacia privada, essa liberdade explicará a defasagem de vencimentos. Qual a sua opinião acerca de todos os cargos de direção e assessoramentos jurídicos da AGU, inclusive de advogado-geral da União, serem exercidos por advogados públicos de carreira? Bem, quanto aos demais, sim. Quanto ao advogado-geral da União, ele hoje é um ministro de Estado, o que, no nosso sistema, pressupõe uma ligação de confiança com o presidente da República. Como o senhor vê as relações entre a hierarquia administrativa e a independência técnica do advogado público? Este é um problema delicadíssimo, eu diria até de conotações filosóficas. De um lado, é óbvio, o advogado público tem um dever de defesa do Tesouro, do Fisco, a não ser que os encaminhemos à Defensoria Pública, mas, de outro lado, a Advocacia Geral da União, sobretudo quando a Constituição reuniu nas suas atribuições não só a representação judicial, mas também a consultoria do Poder Executivo, que envolve, pelo menos nos que estejam locados nas funções de consultoria, uma independência técnica absoluta
que é a guarda, que é a primeira garantia da legalidade da administração. Com a enorme bagagem jurídica e todo o conhecimento acumulado ao longo de uma vida no Supremo Tribunal Federal, como o senhor vê a advocacia pública no futuro? Que quase duas décadas, passadas desde a instituição e implementação da Advocacia Geral da União, são a melhor prova do acerto da solução constituinte e não tenho dúvida de que cada vez mais ela saberá se equipar para representar com competência e altivez as duas funções básicas que antes me referi, a de defesa da união em juízo e a de defesa da legalidade no interior da administração. Obrigada, ministro, pela entrevista.